Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer o convite de professor Raul e de professor Anísio, da Academia Pernambucana de Ciências. Agradecer pela oportunidade de estar aqui discutindo isso com vocês. Eu sei que o retorno do Brasil ao mapa da fome, ele tem preocupado a todos, tem preocupado inclusive as pessoas como eu, que são responsáveis pela formação dos novos profissionais de saúde. E vocês vão entender o porquê dessa preocupação quando ao longo da minha apresentação. Mas como eu sei que aqui tem muitos estudantes e muitos profissionais de outras áreas, eu vou iniciar primeiro definindo o que seria semiologia. Você passa, por favor? Bom, semiologia é aquela parte da medicina que estuda os sinais e sintomas das doenças. Sinal é tudo aquilo que você vê, que você observa no seu paciente, que você busca no seu paciente. E sintoma é tudo aquilo que ele refere a você. Por isso que é uma condição um pouco mais subjetiva, certo? Pode passar. Então, se a gente está falando de desnutrição, a gente está falando de semiologia nutricional, que é a busca de sinais e sintomas característicos de déficits nutricionais, que pode ser um déficit global, um déficit calórico-proteico, ou um déficit específico de carência de determinados micronutrientes. Então, nesse contexto, o que é avaliado? É avaliado o paciente como um todo, o indivíduo como um todo. É um exame que começa da cabeça e vai até a pontinha do dedão do pé, certo? Então, examinamos cabelo, pele, face, olhos, lábios, boca, língua, unhas, tórax, dorso, membros, abdômen, tecido subcutâneo, buscando a gordura no subcutâneo e o sistema músculo-esquelético como um todo. Próximo. E veja, eu sou uma profissional formada na década de 80. Então, na época da minha graduação, a prevalência de desnutrição no nosso país ainda era muito elevada. Então, eu fui formada pensando, a minha formação ela foi pensada visando o diagnóstico correto e o tratamento correto desses distúrbios nutricionais carenciais. Eu fui formada com esse contexto. E aí, como vocês podem ver no slide, as décadas de 60 e 70, o kwashiorkor e o marasmo, que são casos típicos de desnutrição grave, desnutrição de terceiro grau, eles eram muito frequentes, né? Principalmente aqui no Nordeste e na região do centro e norte do Brasil. Até 80% das internações pediátricas eram de portadores de desnutrição proteico-energética grave, e geralmente ou como causa básica do internamento e mais frequentemente como causa associada ao internamento. A desnutrição sempre estava por trás de uma infecção respiratória, de uma doença gastrointestinal, de uma patologia que levou ao internamento, mas que a desnutrição estava por trás. Já nos anos, na década a partir de 2000, já em 2005, a taxa de internação por desnutrição proteico-energética no Brasil, na rede hospitalar do SUS, era de 1,86%. Mesmo nas regiões Norte e Nordeste, essas taxas pouco ultrapassaram 2%. Então, é lógico que essa mudança no perfil epidemiológico, certo? Essa mudança que é decorrente do nosso processo de transição nutricional, com queda na prevalência de desnutrição e crescimento dos casos de excesso de peso, é lógico que essa mudança no perfil epidemiológico iria se refletir também na mudança do ensino nos profissionais de saúde. Então, muitas vezes, desnutrição e carências específicas de micronutrientes, elas são vistas como problemas do século passado. Então, isso muitas vezes dificulta muito o diagnóstico de sinais e sintomas de problemas nutricionais
porque o profissional ele não está formado para fazer esse diagnóstico, certo? Pode passar. Veja, aqui mostrando bem o que a professora Kátia falou, a evolução da nossa condição nutricional, aqui esse é um dado de Pernambuco, certo? Aqui crianças menores de 5 anos, da década de 1990, nossa primeira pesquisa estadual foi em 91, e aí, como vocês podem ver no quadro central, a última pesquisa estadual, que foi 2015 e 2016. Então, você vê a queda, uma queda extremamente significante na prevalência de desnutrição aqui também no estado de Pernambuco. Se você avalia bem o que a professora Kátia falou, o déficit estatural ainda é um problema em Pernambuco, ainda é um problema no Brasil, mas nós estávamos na fase de correção desse déficit estatural, certo? No nosso processo de transição nutricional, estávamos vivenciando essa fase de correção desse déficit. Continua sendo um problema de saúde pública? Continua, porque o limiar de controle é 2,3%, e aqui em Pernambuco, na última pesquisa de 2015 e 2016, esse valor era de 7,6%. Mas comparado ao que a gente tinha em 1991, 24,6% de déficit estatural, já melhoramos muito. E para outros índices antropométricos, tínhamos entrado, né, no limiar de controle. Então, estava deixando de ser um problema, e como a professora Kátia falou, o nosso problema se mantinha ainda em cima do déficit estatural. Pode passar? Aqui você vê esse déficit estatural em crianças a partir dos 5 anos e adolescentes, que é a partir dos 10 anos de idade. Você vê uma melhora bem significativa, né, nesses índices. E era essa evolução que a gente vinha acompanhando, certo? Era essa evolução que estava nos deixando feliz, ou seja, só que agora, com o retorno do Brasil ao mapa da fome, isso fica muito interrogado, e a gente não sabe até que ponto, né, essa condição que foi tão arduamente conquistada, ela vai se manter. O próximo. Então, veja, dentro desse contexto, os profissionais eles vinham sendo muito formados em cima dos nossos principais problemas. Né? Nosso principal problema nutricional hoje é o excesso de peso. Nosso principal problema carencial hoje é a anemia ferropriva. Então, se perder um pouco a capacidade de identificar determinados sinais, como, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui, a lesão aí em cima, na parte superior, uma lesão de hiperqueratose folicular, a pele, ela reflete bem uma condição nutricional adequada ou não. Essa lesão de hiperqueratose é porque a pele do desnutrido é extremamente áspera e seca. As glândulas sebáceas, elas ficam obstruídas e elas aumentam de tamanho, e quando elas fazem isso, assumem essa característica folicular. Então, uma lesão de hiperqueratose folicular, como essa que vocês estão vendo acima, ela é muito frequente. No outro lado, você vê uma criança com lesões no canto da boca, né? Vulgarmente conhecidas como boqueira. É uma lesão que inicialmente pode ser por déficit nutricional, mas depois essa lesão pode ser colonizada por micro-organismos oportunistas, por conta da queda no sistema imunológico, e essa lesão se dissemina na boca inteira. São lesões extremamente dolorosas. Na imagem abaixo, vocês podem ver a mancha de Bitot, né, que é bem característico, essa lesão espumosa na conjuntiva do olho, é bem característico de deficiência de vitamina A, e isso é uma coisa que está nos assustando muito hoje, porque com a queda na cobertura vacinal, caiu também a administração de megadoses de vitamina A às nossas crianças. Então, estamos assustados com o risco da deficiência da vitamina A voltar a cegar crianças
aqui nas áreas endêmicas, como cegava crianças na década de 60 e 70, certo? A outra imagem mostra sinais de nosso principal distúrbio carencial hoje, que é a anemia ferropriva. A palidez é um sinal, acredito que o principal sinal, né, a palidez da pele, das mucosas, da conjuntiva. A unha côncava também é um sinal de carência de ferro. Então, são sinais que hoje podem passar despercebido por profissionais de saúde, os novos profissionais de saúde, que eles foram formados em outro contexto, certo? Em outro contexto nutricional. Passe, por favor. Pronto. Aqui a gente vai ver rapidamente, né, quadros de desnutrição grave, desnutrição de terceiro grau, como é o caso do marasmo, que é uma desnutrição calórico-proteica grave, com magreza extrema e atrofia muscular, perda intensa de gordura no subcutâneo, abdômen proeminente devido à magreza, pele frouxa, sobretudo nas nádegas. Geralmente, nos índices antropométricos, o peso-idade e o IMC-idade sempre inferior ao percentil 3 ou ao score Z-2. Agora, são crianças muito irritadas, são crianças que têm o apetite preservado na maioria dos casos. E são crianças que, se a causa primária for a falta da alimentação, fisicamente, estou falando fisicamente, a recuperação dela é rápida. Passe. Pode passar. Aqui está uma típica criança marasmática, vocês podem ver as lesões na pele, lesões de hiperqueratose, a ausência do cabelo, a pele extremamente flácida, certo? O abdômen proeminente, mas é uma criança muito irritada, uma criança que, se a causa for falta de alimentação, ela se recupera rápido do ponto de vista físico. Pode passar. O kwashiorkor, né? O kwashiorkor é uma desnutrição grave de terceiro grau. A origem do termo ainda é controversa. Alguns acreditam que kwashiorkor significa, é uma palavra de origem africana que significa a criança que o irmão nasceu. Porque aí a mãe tira essa criança do peito, coloca o irmão que nasceu, e essa criança passa a consumir uma alimentação extremamente farinácea. Caloria tem, mas proteína não. Em outro dialeto africano, significa criança de cabelos vermelhos, porque um dos primeiros sinais é o descoloramento do cabelo. Primeiro ele fica vermelho e depois ele fica descolorido em faixas ou na totalidade do cabelo. Então, como é uma desnutrição proteica, essa criança tem um edema generalizado e isso mascara a avaliação dela, porque aparentemente ela tem peso normal, mas é pelo edema. Ela tem uma perda moderada de gordura. Por quê? Porque ela tem um aporte calórico, ela só não tem um aporte proteico. Ela tem uma hepatomegalia por conta da esteatose hepática, ou seja, o acúmulo de gordura no fígado. O cabelo é muito fraco, você pega uma mechinha e puxa, ele sai com extrema facilidade. As alterações cutâneas são muito comuns, certo? E os indicadores antropométricos muitas vezes estão na faixa de eutrofia por conta do edema. Agora é uma criança totalmente apática e é uma criança que não responde nem a estímulos dolorosos. Próximo. Então, se você der uma olhada nessa criança, você pode achar que é uma criança eutrófica. Se você pesar, você pode achar que é uma criança eutrófica. Mas o que está mascarando aí a situação é o edema, certo? E próximo. E eu queria dizer também, tem o kwashiorkor marasmático, que é uma mistura dos dois, mas quando você começa a tratar o edema sede e ele atinge uma condição de marasmo, próximo. Está aí o kwashiorkor marasmático. Veja que sempre as lesões da pele estão presentes, então a pele reflete muito bem a condição nutricional. Próximo. E lembrar que eu sempre levo alunos para ver sinais clínicos de desnutrição no HC. E eu sempre pergunto,
Tem crianças com desnutrição grave e quase sempre a resposta é não. Quando tem alguma criança, é uma desnutrição secundária, ou uma alergia à proteína do leite de vaca, ou alguma patologia grave que levou essa criança a um quadro de desnutrição, mas nunca por uma carência de alimento. Então, a volta da fome está preocupando muito a gente, porque a gente está com medo que essa situação horrenda volte. Eu estou com muito medo de começar a ver casos de desnutrição de terceiro grau nas enfermarias pediátricas. Então, a gente volta a uma situação que já era tão frequente quando José de Castro lançou Geografia da Fome, e que ele dizia: metade da população brasileira não dorme porque tem fome, e a outra metade não dorme porque tem medo de quem tem fome. E ele denunciou a fome como um flagelo praticado pelos homens contra outros homens, que é a situação que estamos vivenciando na atualidade. Então, obrigada, gente, pela oportunidade de poder conversar isso com vocês, certo?